Boa noite, amados. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. A Laura conversou comigo e ela queria trazer um pouquinho, né, dar um testemunho de como foi a viagem. Eu queria que a gente pudesse ouvir e ver, né, Laura? Vai ter umas imagens aqui. Oi, gente. Eu falei com o Chico, então, só para eu comentar um pouquinho sobre como foi o projeto. Ah, pode só ligar? Aí eu fiz uns slidezinhos com umas fotos só para ficar mais palpável como foi, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo pelo apoio, sempre que eu estava lá. Oi? Boa noite, a mãe soprando. Agradecer pelas ofertas, pelas orações. Sempre que eu estava lá, os meus pais mandavam mensagem: olha, os irmãos estão orando por você e tal. E isso me alegrou muito meu coração, me senti muito amada. E pode ter certeza que as orações chegaram lá, com tudo que aconteceu. Então, eu vou falar um pouquinho, rapidinho, sobre como foi. Se depois alguém quiser mais detalhes, também pode conversar. Mas então, o tema... Ai, meu Deus. O tema era o princípio e o fim. Eu não sei se vai aparecer aqui. Era o tema do projeto. Então, eu só queria falar rapidinho sobre a CRU, que é a organização pela qual eu fui para esse projeto, né? É uma organização missionária que eles atuam em várias áreas e eu participo do braço universitário, né? Nasceu como um movimento universitário, que era a Cruzada Estudantil, talvez alguns conheçam, meu pai conhecia assim das antigas, né? Bem antigas. Era a Cruzada Estudantil Profissional. E aí hoje... Mais novas, né, Guilherme? Hoje eles só chamam de CRU, porque a cruzada começou a pegar meio mal na universidade. E eles falam CRU e é isso, mas a gente tem que sempre explicar o que é. E aí, basicamente, a gente tem 3 pilares, que são baseados em Mateus 28, 18 a 20, que é o texto famoso lá da Grande Comissão. Vou abrir rapidinho aqui, para a gente ler junto. E quando Jesus envia os discípulos, incluindo nós, né, para falar sobre o Evangelho. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o ganhar é isso, ir, né, o id, evangelismo, que é das principais coisas que a gente faz, os grupos na universidade. Edificar, que é o fazer discípulos, então o discipulado, né, tanto com pessoas novas que chegam quanto com os cristãos que já estão. E o enviar, que é a todas as nações. Então, para o ciclo voltar. Então, enviar essas pessoas que estão ali sendo edificadas para missões. Então, por isso que eu pus em laranjinha ali, porque esse projeto era uma parte do enviar. Então, eles fazem vários projetos assim, de menos dias ou de mais dias, tem até um de 3 meses, assim, para que a gente possa ter essa experiência mais ativa missionária, né, em outros campos. Então, o projeto foi de 21 dias, eram 37 estudantes, 13 missionários, e a gente trabalhou ali em 2 universidades, as 2 federais lá do Pará, e essa UFRA é a Federal Rural. Né? Então, os estudantes são de vários lugares do país, assim, de vários estados, então é muito legal também essa troca cultural. E os missionários são pessoas que servem em tempo integral assim, a missão com a CRU. Então, eles também são de vários lugares, mas cada um serve em um lugar específico. Assim. Então, eram 3 semanas, basicamente. A primeira semana foi de treinamento, então a gente teve vários momentos assim, de aula mesmo, assim, de oficina, de estudo de algumas coisas relacionadas a evangelismo e a outros campos também. Eu até trouxe aqui só para mostrar a apostilinha que a gente ganhou, do princípio e fim. Aí tem várias coisas sobre... Aí eles até dividiram em coração, vida pessoal, ministério e
mais alguma coisa que eu esqueci. Mas eram 4. E aí a gente estudou essa apostila lá durante os dias, os missionários fizeram as aulas, né? E as 2 outras semanas foram de tempos práticos para a gente ir nas universidades. Parece muito tempo, mas assim, só o deslocamento de 1 hora assim, para ir para cada lugar acabava comendo muito tempo. Então assim, o tempo que a gente ia na universidade era mais período da tarde ali. Mas a gente fez valer a pena e valeu muito a pena, graças a Deus. E os fins de semana eram um pouco para descansar, no sábado principalmente. A gente fez 2 passeios, 2 sábados para conhecer a cidade. A gente foi um dia na cidade, conhecer os pontos turísticos, e outro dia numa ilha. E aí ali o foco não era evangelismo, mas se surgisse a oportunidade também a gente estava livre, né? Tanto que na ilha aconteceu uma coisa bem legal, que eu vou comentar depois. E para ir para as igrejas locais, tinha parceria com algumas igrejas, né? Então a gente dividiu em grupinhos, cada um foi para uma. Eu fui para uma igreja batista. Então esse era o tema, e os objetivos com esse tema e com todo o projeto eram esses aqui: reavivar a obediência, fortificar a fé a longo prazo, estimular uma vida missional e um testemunho corajoso, que é anunciar a vinda de Jesus e a plenitude do reino de Deus entre a humanidade. Baseado nesse versículo de Apocalipse que Jesus fala sobre ele ser o começo e o fim, o primeiro e o último, né? Vou abrir também rapidinho só para a gente ler, porque inclusive está aqui na minha blusa. 22, lá o 12, né? Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, esse era o tema, e foi muito legal porque eu achei que é algo que engloba tudo, falando sobre estando Jesus no centro, né? Então, a gente teve também os devocionais, e o foco dos devocionais era passar sobre a centralidade de Jesus em todas as coisas. Então, desde o princípio, né, na formação do universo e tudo, até a consumação dos tempos. Então, a gente teve vários devocionais que eram voltados para isso, né? Beleza. Então, aqui, todos os dias, a nossa rotina, que era o que eu não sabia direito antes de descobrir lá, né? A rotina era, a gente acordava, tomava café, tinha o devocional, então começava com um tempo de louvor, que aí vem o outro desafio, que meio que caiu no meu colo, vi que pela mão de Deus, na verdade eu colocou ali, mas eu fiquei na liderança do louvor, lá da equipe de louvor. Não era para ser, era uma outra menina, deu vários problemas, e aí a missionária que estava responsável falou que orou, sentiu que eu era a melhor opção. Glória a Deus. No começo eu fiquei um pouco insegura, mas depois eu fiquei em paz. Amém. E vi que realmente foi a melhor opção. Assim, pensando, considerando as personalidades das pessoas e tudo mais, enfim. Que eu não conhecia ninguém também, né? Mas foi um desafio e que foi muito bom pra mim. Assim, eu cresci bastante, eu gostei de estar nessa posição, não pela posição, mas até porque a gente sempre fala muito lá, que lá não, em todos os lugares, né? Que a liderança, na verdade, é o lugar de maior serviço, né? A gente está ali para servir. Então, eu busquei colocar meu coração nesse lugar. Então, os devocionais eram um tempo de manhã, que algum missionário falava sobre o tema. Eu aqui tocandinho. E aí a gente depois tinha um tempo a sós com Deus. Esse TASCD é tempo a sós com Deus. Então, depois do devocional, cada um ia para um canto e ter o seu tempo com Deus. Então, eles montaram um guia de devocional para cada dia, assim, o que ler. Claro que a gente podia ficar livre também, né, mas para guiar. E aí tinha esse tempo, poderia ser a sós ou não. Então, aqui eu até fiz um dia com uma amiga minha que foi comigo, né. Então, a gente orava junto, buscava a revelação de Deus ali no que a gente estava lendo e para o que a gente ia fazer durante a semana. Então, foram tempos muito bons e que preparavam a gente também para o tempo no campo, às vezes, né? Às vezes não, sempre. Inclusive porque a gente percebeu que o inimigo estava bravo. Então, tinha alguns dias quando a gente começou os evangelismos no campus, o pessoal começou a ficar mal, assim, tinha gente um pouco doente, e aí eu acho que é a primeira resposta de Deus em milagre para mim, que eu estava muito preocupada com a minha saúde, eu comentei algumas vezes,
com a mudança de clima e tudo mais, e eu não tive nada. Glória a Deus. Assim, eu levei uma farmacinha assim, cheia de coisa, estava preparada. E eu pude emprestar para várias pessoas que precisaram, mas eu não precisei. Então, isso eu já fiquei muito feliz assim, de poder ajudar as pessoas. Coisas simples também, mas que eu vi assim, na mão de Deus, nesses pequenos detalhes. Acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi mais nesse tempo lá também. Ver o Senhor assim, nos pequenos detalhes e nos grandes também. Assim. Então, assim, coisas pequenas. Eu levei 2 toalhas. Cheguei lá, uma menina, nossa, esqueci minha toalha. Olha que bom, tem uma toalha para te emprestar. Ai, esqueci o travesseiro. Olha, eu trouxe uma almofadinha, quer? Então, assim, foi muito bom também ver como o Senhor estava agindo em tudo, assim, na vida de todo mundo integrado, né? E aí os treinamentos, então, eram baseados nessa apostila. E a parte maior foi essa parte do ministério, que era focado principalmente nas ferramentas que a gente usa lá. Aí eu trouxe algumas aqui, eu pensei de passar para vocês olharem. Esse aqui vai ser meio difícil de ver, mas é o que a gente mais usa. Inclusive, conversando com o Lucas e a Ju, aqueles funcionários que ficaram com a gente um tempo, o Lucas, ele da época de faculdade, conheceu a Cru lá, um amigo dele, conheceu essa ferramenta, e eles usam lá em Carnalbeira com as crianças, de outra forma do que a gente usa, mas que é um jogo de imagens. Então, são várias imagens e tem algumas perguntas, direcionando assim, que abrem espaço para falar sobre Deus, sobre a fé, sobre espiritualidade, e aí abre brecha para falar sobre o Evangelho. Então, são ferramentas assim, focadas no ambiente universitário, porque se a gente às vezes chega já falando de Deus, falando de Jesus, as pessoas têm uma barreira, né? Porque tem que ver assim, qual é o público, né? Lá em Belém, o que a gente percebeu é que todo mundo teve alguma experiência com a igreja ou com Deus, porque lá é muito forte o catolicismo, né? Tem como que eles chamam? Ciro, não sei o que de Nazaré. Ciro de Nazaré. Lá, né? Muito forte. Então todo mundo teve alguma experiência, mas normalmente negativa, né? E muitas igrejas tóxicas, assim, vamos dizer, que realmente tipo, não bíblicas, assim. E aí todo mundo teve alguma experiência, mas então isso ajuda bastante, porque se você chega falando, o pessoal, eu já sei disso. Né? Se você chega falando sobre Jesus, eu já sei, eu vou na igreja, eu fui na igreja. Então isso aqui era muito legal. Eu vou passar, se vocês quiserem olhando. O mais famoso assim, deles é o folhetinho da 4 Leis, né, que o meu pai usava quando ele tinha a minha idade, assim. Já foi quase 40 anos, né? Que é bem antigo, então ele é bem explicadinho, assim, falando sobre o Evangelho mesmo, os 4 pontos do Evangelho, que é o que está nessa pulseirinha também, que em alguns momentos melhor usar a pulseirinha do que isso aqui. Eu tive uma experiência assim legal também. Mas se vocês quiserem ver, então ele tem vários pontos do Evangelho. E isso aqui é um joguinho sobre perspectivas, que é um pouco mais cabeça, assim, vamos dizer, né? Mas para a universidade é bem legal. Falar sobre o que você acredita sobre Deus, o que você acredita sobre o propósito da vida, e aí depois a gente fala o que a gente acredita, que é basicamente o Evangelho. Então é bem legal também. E tem só mais um que eu conheci lá, na verdade, está aqui, que é para crianças. Então é aquilo, as crianças elas também podem crer em Jesus, né? Elas podem aceitar Jesus. E aí isso aqui é basicamente uma historinha que fala sobre o maior tesouro, né? Então que a gente algumas criancinhas que encontram o maior tesouro que é Jesus. Então aí a gente também usou para evangelizar crianças. Foi bem legal. E beleza. E aí só comentando sobre o louvor, porque foi uma grande parte para mim lá, eu estar envolvida com isso. Foi um estresse no começo, eu não sei se meus pais compartilharam um pouco aqui de como estava sendo, mas a gente precisava de instrumentos, equipamentos, de várias coisas, e essas coisas não estavam chegando a tempo, e até o dia de começar ainda não tinha chegado a maioria dos equipamentos, e assim, por incrível que pareça, eu estava tranquila. Assim, não tinha nada que eu pudesse fazer, não tinha como eu ir correndo, assim, comprado em alguma loja, né? Mas alguns do pessoal eles estavam um pouco inseguros, assim, porque eu fui dois dias antes para poder, principalmente, ensaiar no dia antes. A gente usar esse tempo para isso, né? Porque nos dias normais é muito pouco tempo, a gente tinha tipo 15 minutos antes para passar o som, né? E aí a gente não teve esse tempo.
Então eu já comecei a ver ali, nossa, eu vou ter que realmente entregar tudo nas mãos de Deus, porque se eu ficar dependendo, não dá pra controlar tudo, né? Mas assim, história resumindo, né? As coisas foram chegando, a gente ficou até a primeira semana, uma coisa que precisava muito era o pedestal, era o tipo pedestal, né, pra cantar com o violão. E aí, nas reuniões que a gente fazia, eu falava, gente, vamos orar pelo pedestal, vamos orando pelo pedestal que vai chegar. Que coisa, né? E, sim, uma coisinha tão simples, mas assim, parece que não, mas atrapalhava a nossa dinâmica ali de banda, né? E assim, um dia chegou, a gente não estava esperando, um dos meninos, dos estudantes de lá, conseguiu para a igreja dele, trouxe isso e trouxe um negócio de apoio ao violão. E a gente ficou muito feliz no dia, eu não vou saber expressar aqui, mas foi uma felicidade muito grande, porque resolveu vários problemas. E assim, eu acho que o louvor foi um milagre, porque a gente estava com 2 caixas só, caixa de som. Uma, no dia que acabou a energia, a gente foi testar em outro, queimou a caixa. A gente ficou só com uma caixa, que é uma caixa, gente, eu não sei se vocês já viram, uma caixa de festa, ela até brilhava, Eu não sei como que deu certo em colocar tanto instrumento, tanto microfone e funcionar, e o som sair. Dá algumas microfoninhas às vezes, mas assim, pra caber naquela caixinha, era até Bluetooth a caixa, de colocar celular pra pôr em festa mesmo, não sei onde aparece. Só que, então, metade do projeto pra frente ficou só nessa caixa, porque a caixa queimou e não deu pra ajeitar, pra arrumar, né? A caixa de verdade, que era tipo uma caixa assim, né? Tipo aquela. Então, assim, Deus, de novo. Amém. E aqui a equipe, cada um de um lugar, muito bonitinhos, a gente fez amizade, foi bem legal. E aqui, então, sobre os evangelismos no campus, que não que é o principal, mas foram experiências bem legais. Eu coloquei várias imagens aí, se vocês quiserem ir olhando. Mas a gente se dividiu em 2 grupos, né? Um para uma universidade e outro para outra. Eu fui para a universidade rural. E lá é tipo muito longe tudo, porque é rural. E muito... É bem bonito o lugar, mas é um pouco difícil de andar, assim, né? Tem que fazer de ônibus, que eles chamam de Bagé. E então a gente teve o primeiro dia, fez uma caminhada de oração para conhecer a universidade, orando pelos lugares. E nos outros a gente se dividia em trios, duplas ou trios, para abordar as pessoas. Então, normalmente a gente chegava, almoçava, e aí era um tempão na fila, mas ali já era um bom momento para se conectar com as pessoas, e depois se dividia para falar com as pessoas, né? Então, foi muito bom, teve várias experiências legais, assim. Eu acho que o principal que eu aprendi com isso, assim, foi de realmente entregar nas mãos de Deus, e não ficar pensando na minha capacidade, né? Porque é uma coisa que estava todo mundo preocupado, assim, se eu tivesse falado isso, às vezes a pessoa tinha se interessado mais. Se eu não tivesse falado isso, ela tinha se interessado mais. Mas não é a gente que convence, né? É o Espírito Santo. Ali você está ali semeando, você está fazendo a sua parte. E o trabalho é com o Senhor. Então, eu vou falar só de 2 casos que... Essas 2 meninas aqui, que eu conheci lá, essa aqui, ela era uma menina católica. Ela não quis meio que aceitar Jesus, porque ela achava que ela já tinha aceitado, mas eu vi muito ali o orgulho, assim, vi muitas pessoas, a gente vê isso, né? Aquele orgulho que impede de falar, não, eu realmente preciso, não, eu tenho Jesus. Mas ela se interessou muito, ela ficou com um folhetinho, ela participou das outras coisas que a gente teve, eu estou mantendo contato com ela. E eu vejo como algo que a gente também está semeando, assim, ela se envolveu bastante com a gente lá. Viu a gente vivendo aquilo, a sinceridade que a gente estava vivendo. Eu tive uma conversa muito boa com ela. Ela ali e ela em algum outro lugar aqui também. A gente leu um pouco a Bíblia com ela, fez algumas coisas, foi bem legal. E essa menina aqui, a Adriana, que a gente fez o joguinho das fotos com ela. E ela estava muito mal, assim, ela estava triste. Deu pra ver que ela estava mal, a gente abordou ela. E resumindo, ela foi uma pessoa que se converteu. Glória a Deus. Isso. E assim, o jeito dela demonstrar um pouco estranho, mas ela ficou muito interessada. E a gente, então, ela aceitou Jesus, fez oração. Depois eu mantive contato com ela, a gente marcou um primeiro encontro de discipulado. Eles também têm um material assim, de discipulado que chama Princípios de Vida, 5 encontros. Fizemos o primeiro, que fala sobre a certeza da salvação. E eu estou mantendo contato com ela, a gente está conversando para continuar fazendo assim, esse discipulado. E para mim vai ser basicamente assim, minha primeira experiência de discipulado. E eu estou bem feliz com isso.
Glória a Deus. E várias pessoas assim tiveram outras experiências mais doidas. Teve um cara do xadrez que provavelmente estava endemoniado, assim, inclusive, que foram falar com ele, tentar falar com ele, ele ficava interrompendo, falou, não, vamos jogar xadrez. Vamos jogar xadrez. E eles tentando falar sobre o reino, e aí o cara não deixava. E essas coisas começaram a acontecer quando a gente começou a ter mais ousadia, né? Então, nos primeiros dias, teve algumas pessoas que ficaram mal, ficaram um pouco doentes, né? E a gente orando, acabou a luz de novo, a gente ficou sem luz 2 vezes. E aí, nessa segunda vez, quando a gente estava até brincando, assim, mas começou a falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre o plano de salvação, e voltou a luz. Então, foi muito legal também. Então, aqui tem várias fotos. A gente teve os encontros do grupo de lá mesmo, que é aqui, por exemplo, que a gente, então, falava com as pessoas e chamava para o encontro. E aí, foi assim que foi acontecendo, né? Então, tem as estatísticas, posso passar para vocês depois de quantas pessoas ao longo desse caminho se converteram, acho que foram umas 50. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí é aquilo, assim, tem algumas pessoas que, por exemplo, tem uma menina que eu conversei, essa daqui da escada, ó, a gente coloca as fotos onde tiver. Se você for na escada, ela foi uma que ela fez a oração, ela aceitou a Jesus, mas eu tentei contato e depois ela não me respondeu. Então a gente não sabe, mas aí entra, eu acho que é outra coisa que eu vou colocar aqui, um pouco do que eu falei sobre a gente entregar nas mãos de Deus, né? A gente fala muito essa frase lá do carinha que criou a organização e tudo mais, né? Que é, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então é isso, a gente não é culpa minha, não é culpa de ninguém se ela... O Senhor conhece o coração da pessoa, né? O Senhor conhece o coração e é uma coisa que a gente enfatiza quando a gente está falando com a pessoa. Tem essa oração aqui, mas não é mágica, não é nada, o Senhor conhece o coração, Ele se importa com a intenção do seu coração. E Ele vai saber se você está sendo sincero ou não, né? Mas isso é um caso, né? Foram poucos casos que foi esse que a gente ficou meio em dúvida, mas foram aí 50 pessoas e muitas outras que a gente teve conversas espirituais que a gente fala, né? Falar sobre Jesus, falar sobre Deus, sobre o que as pessoas acreditam, que já é ali uma coisa que às vezes as pessoas não têm oportunidade de fazer, né? E isso às vezes abre espaço para depois a pessoa ficar curiosa, fazer alguma outra coisa, né? Uma missionária até contou um testemunho que aconteceu isso em outro projeto, uma outra coisa. Foi isso, uma pessoa que ela conversou só, ela nem chegou a falar sobre o Evangelho, e conversou sobre o que ela acreditava e tudo mais, e aí anos depois elas se encontraram de novo, e aí essa moça falou, nossa, aquilo lá que você me falou deixou uma pulga atrás da minha orelha, eu fui procurar, eu fui estudar na Bíblia, procurar uma igreja, não sei o que, converteu e tá aí. Então assim, a gente nunca sabe em que ponto a pessoa tá, né, mas a gente tá ali semeando. Amém. E aí a gente teve essa parceria com as igrejas, a gente fez um dia de evangelismo também com uma das igrejas, que foi a igreja presbiteriana lá. E aí esse dia foi bem legal. Esse menino é um menino que a gente eu conheci lá na universidade, que ele já era cristão, e aí ele se interessou muito pelo movimento, assim, por olhar para a universidade como esse campo missionário. Então isso também era um dos objetivos, a gente achar cristãos que precisam ser cheios do Espírito Santo e que estejam interessados em participar mais ativamente dessa forma, né? E aí a gente fez esse evangelismo na cidade também. Nesse dia as pessoas falaram muito com crianças usando esse outro folhetim. E foi bem legal também. Foi um dia, esse aqui era um lugar, um parque, que estava o pessoal dançando, a gente conseguiu falar com bastante gente. E algumas pessoas se converteram também. E aqui a gente usou outras estratégias, né? A gente usou esse cartaz, que é o que está na pulseirinha, mas que é o plano de salvação. O coraçãozinho é Deus te ama, a divisão pecado nos separa de Deus, a cruzinha é Jesus é a única solução, e a interrogação é todo mundo tem que tomar uma decisão, e a gente pode aceitar Jesus por esse convite pessoal. Então foram tempos bem gostosos lá também. E outra coisa que eu gostei bastante foi da comunhão. A gente teve bastante tempo de comunhão, aqui é um dos dias que acabou a luz, aí
colocava a garrafa de água em cima da lanterna do celular para fazer uma luzinha. Mas então foi muito legal, assim, ver, porque é um ambiente interdenominacional, vamos dizer assim, né? Não é de uma igreja só, de um grupo só. Então tem várias pessoas com visões diferentes, um pouco sobre algumas questões da Bíblia, do cristianismo assim, no geral, mas a gente estava todo ali por um único motivo, por uma única razão que nos unia. E a gente estava focando no ponto que nos unia, que foi muito bom assim, ter essa troca com as pessoas que estavam, com cada um com uma dificuldade diferente, ou com pontos fortes, né? Diferentes, fortalezas. E aí ter esse tempo também junto foi muito legal, fiz amizades, assim, laços muito bons que eu pretendo manter. Quantas pessoas tinha lá no total? No total, 50. 50? No total 50, era bastante gente. Mas eu pude conhecer todo mundo, assim, uns menos que os outros, né? Mas isso também foi bem, bem importante. E aí, uma última coisa, também, um versículo que eu acho que foi uma coisa além que eu aprendi, vou colocar aqui. Nesse último slide. Essa era a Sophie, era a menininha que ela era filha da moça que estava na cozinha pra gente, foi uma pessoa que ficaram na cozinha, e ela se envolveu super com a gente, ela fez cartinha, ela virou mascotinho, assim, no lugar, muito fofa, e esse quadro era pra gente ir colando ao longo do projeto o que Deus falou com a gente. Então foi bem legal de ler depois, mas uma coisa que ficou muito forte pra mim foi sobre obediência mesmo. Que eu comecei a ter algumas dúvidas assim recentemente sobre algumas coisas, mas eu vi que na minha caminhada com o Senhor eu sempre obedeci, apesar de qualquer coisa, e eu vi que ele me tratava nessas coisas. Qualquer dúvida ou qualquer problema que a gente tem, eu vejo que sempre o Senhor usa isso para de alguma forma me edificar ou edificar outras pessoas por meio disso depois, né? E aí uma passagem que é muito forte para mim é João 14, 21. Que fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então tem uma música bem bonita não sei se é do Logos, algum grupo antigo aí. Que fala exatamente isso, né? E isso me tranquilizou muito, assim, né? Que o Senhor, Ele conhece o nosso coração, e o que Ele busca é sinceridade e obediência, né? E eu vi que em muitos momentos ali eu estava obedecendo, e nisso está o nosso amor por Ele, né? Então é isso, acho que eu até passei um pouco do tempo, desculpa. Mas aí se alguém quiser saber mais um pouco depois, detalhes assim, eu só notei uma coisa aqui, assim, quando falta alguma coisa para nós, que a gente entende a dependência de Deus. Não tem outra maneira da gente ver a dependência se não faltar. Tem que faltar. E é interessante que no feriado nosso aqui, nós falamos sobre exatamente confiança. A dúvida gera a desconfiança e a insegurança. Quando você confia, você não duvida. E aí você crê. Né? E por isso é fé, é crer sem ver. Isso leva a gente à esperança. Né? A obediência, tá certo? Porque você vai ver lá na frente a promessa de Deus realizando. E isso é maravilhoso. Né? E outra, são as pequenas coisas que Deus quer se revelar para nós, não é nas grandes. É nisso que você falou, exatamente. Faltou luz, faltou o aparelho, você ora e Deus vai prover. Porque Ele já vem provendo há milhões de anos. Tudo que foi feito, foi feito pela mão dEle e pela graça dEle. E se a gente crê, a gente vai ver coisas maravilhosas acontecerem, que a gente nem imagina. Mas a gente tem que começar nos pequenos. Nas pequenas coisas do dia a dia. Né? Agora você falou, no início você falou que ia contar alguma coisa de que aconteceu num passeio, num menino. Nossa, tá. Rapidinho então. A gente fez, eu até fiz um vídeo, mas eu posso mandar pra vocês depois. Na verdade, eu fiz uma paródia daquela música da Joelma, do Tacacá, sabe? Tá muito famosa, do nada ficou famosa bem nada, porque a gente tá indo pra Belém. Mas aí. Lá você foi líder do louvor.
aconteceu nessa. Então a gente fez essa paródia. A gente fez essa paródia e a gente cantou em vários momentos lá, foi bem legal, ficou bem engraçado, a paródia buscando falar sobre o tema do projeto e tudo que eles queriam que a gente aprendesse ali, né? E aí teve um dia quando a gente foi pra ilha, que era uma ilha restaurante, assim, era um restaurante, e a gente tava ali mais pra descansar, era o penúltimo dia, era o último dia de projeto, no outro a gente ia embora, né? Foi no sábado, no domingo, sábado ou domingo. E aí tava tendo música ao vivo, em algum momento começou a ter música ao vivo lá no restaurante. E eles estavam cantando um monte de coisa, e aí um dos missionários, ele foi lá, o pessoal começou a pedir música, né? Aí ele pediu pra eles tocarem algum louvor. Aí eles começaram a tocar como Zaqueu, esses assim, bem batidão, né? E aí, depois que eles tocaram, a gente ficou, porque o pessoal é bem animado, né? Junto com um monte de jovem, aí a gente ficou, Joelma. E aí eles falaram, da Joelma a gente até pode tocar, mas a gente precisa de uma Joelma. Aí a gente, agora. E aí já foram me empurrando, né? Porque eu acho que mais ninguém ia ter coragem. Então, aí eu fui lá, e aí a gente, só que era pra cantar normal, era pra cantar música normal, porque eu pensei, é muito abuso, né? A gente ia começar a cantar música de crente aqui. Só que eu não conseguia lembrar normal. E aí eu comecei a cantar a paródia. E aí eu achei, nossa, eles vão brigar comigo. Mas aí eles falaram, não, agora é pra valer, canta aí a versão de vocês. Eles iam começar a cantar outra versão. E aí a gente cantou a nossa versão, que fala de Jesus. E pra um monte de gente, devia ter umas 50, umas 30, umas 40 pessoas, assim, mais ou menos, né? E aí a gente cantou e no final eu falei, o missionário foi falando, falei rapidinho o que a gente tá fazendo aqui, tal. Tava todo mundo na adrenalina ali, então aí eu falei rapidinho assim, a gente é um grupo, né, cristão, universitário, a gente tá aqui em Belém pra falar sobre Jesus, sobre o amor dele, que nos salvou, que a gente quer compartilhar com as outras pessoas também. E aí a gente hoje veio aqui pra passear, pra conhecer a cidade, não sei o quê, coisa rápida assim, né? Mas a gente ficou bem feliz de ter essa oportunidade, né? O cara da banda, ele ficou muito tocado, assim, ele falou, nossa, vocês me deixaram sem palavras aqui, muito lindo, não sei o que. Ele chorou depois, aí a gente foi falar com ele, falou, entregou o folhetinho e tal. Então, assim, a gente creio também que foi uma sementes plantadas ali, né, nas pessoas que estavam escutando. A gente viu que todo mundo recebeu muito, a maioria recebeu muito bem, alguns estavam de cara fechada, mas acontece. Deixa eu ver qual deles. Nem Jesus agradou. Eu não sei se dá pra ver com o vídeo. Ó. Eu chamei a Foi no restaurante. Eu não tenho do restaurante. Não, é muito vergonha. Mas, eu chamei a menininha pra cantar comigo. Eu acho que não dá pra ouvir, né? Ou dá? Clica no microfonezinho que ele tem um X no... Isso. Só clica nele. Aí. Tá saindo aqui. Põe o seu microfone perto, Laura. Tá. Ele saiu, socorro. Agora. Vou colocar rapidinho. Essa é a menininha ajudante? Não sei se está dando pra ouvir. Você pode ir cantando também, Laura, para reforçar. Eu acho que você tinha que cantar lá. Eu vou cantar junto aqui. Então começa de novo. Vou tomar um... Feliz eu vou compartilhar as boas novas do Pará e o meu Jesus glorificar. Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará, vou direto para o Ufra, eu vou evangelizar. Seguindo na missão, vou cantando bem assim para o nosso bem eterno, com o princípio e o fim. Eu vou obedecer a Ele, vou compartilhar o grande amor que me salvou e toda a gente busca redimir. Eu vou com esperança e fé no Deus fiel e verdadeiro, e depois curtir um açaí com meus amigos aqui. Eu não vou para o tacacá. Legal. Só o Espírito Santo para fazer isso, né?
Muito lindo. Então foi isso. Aí ela tava jogando cabelo. Ela falou que eu não fui uma boa jogadora, que eu tinha que ter jogado. Mas tudo bem. Então era essa paródia, eu posso mandar pra vocês depois. Mas é a mensagem, né? As pessoas ouviram. Amém. Então assim. Foi isso. Desculpa passar o fim. Amém. Não tinha tempo? Tava ali o tempo. Amém. Mas, obrigada por todo o apoio, foi muito importante. Foi uma experiência muito boa pra mim mesmo, assim. Não me arrependo de nada. Desde o começo, até no levantamento de sustento, eu vi a mão de Deus, assim, querendo quebrar o meu orgulho de, olha, não vai ser nada mérito seu. E realmente não foi nada mérito meu. E glória a Deus por isso, né? Porque eu acho que era algo que Deus tinha que trabalhar. Só me tira uma dúvida, como que você entrou nesse projeto? Nesse específico de Belém. A CRU eu conheci na faculdade, eu sabia que tinham vários grupos, eu fui conhecendo vários grupos e no fim eu conheci a CRU meio que pelo Instagram, assim, mas eu sabia que existia, só que pelo nome eu achei que era católico. Sei lá, cruzada, estudantil, eu olhei lá, deve ser católico. E aí eu não tinha ido atrás, mas aí eu conheci e comecei a participar. E eu vi que, assim, eu me identifiquei muito, era o que eu estava buscando, porque a maioria dos grupos não tem muito esse olhar para os outros, né, para os de fora, para o evangelismo. E a CRU é o que mais tem, assim, na minha visão. E aí foi o que eu mais gostei e estou envolvida até hoje. Há quanto tempo? Há um ano. Um ano? Só, tem gente que tá mais. A primeira viagem que você faz? Isso. Muitas. Se Deus quiser. Amém. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos orar, abençoar.